Alô, gente! Aí você que tem dívida na praça, bastante dívida, o Brasil está com 69% de pessoas devendo na praça, né? Esse é o maior índice de devedores da história, esse que se mede aqui no Brasil. A questão de dívida das pessoas físicas. E você que está devendo aí, presta atenção nesse vídeo que eu vou dar uma sugestão aí para quem deve. Há muitos anos eu venho falando o seguinte: quando você recebe 13º, férias e algum dinheirinho extra ou alguma coisa parecida, não deve pagar financeiras e bancos. Não deve correr lá. Está cheio de propaganda aí falando da questão do limpe o seu nome na praça, feirão de limpar nome, essas coisas assim que parece que é para humilhar você que deve. Não se envergonhe, nem se apavore, nem perca tempo com essas bobageiras. Não mesmo. Há países, inclusive na meca do capitalismo, chamado Estados Unidos, que a maioria do povo aqui idolatra, né? Somente o pessoal que tem vontade de ser rico, né? E os ricos mesmo, né? Propriamente. Não todos, evidentemente. Falei maioria. Que, por exemplo, tem a tal de insolvência de pessoa física, ou seja, falência. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem um imóvel, ou até mesmo um veículo, alguma coisa assim, se você vê que não tem mais condições de pagar suas dívidas, porque o juro da sua dívida ultrapassou aquilo que você ganha, e você precisa comer, precisa pagar aluguel e tudo, se você não tem mais condições, você pede falência. Se você pedir falência, os seus bens tornam-se indisponíveis automaticamente. Ou seja, aqui no Brasil, isso seria possível fazer apenas sujando seu CPF. E sempre, de alguma forma, o governo suja até quando você deve R$ 10 lá na. Eu trabalho na área e posso falar. O governo está cansado de sujar o seu CPF quando você deve R$ 10. E se você está com o CPF sujo, você não consegue vender um bem, certo? Não consegue, principalmente imóvel. Isso devia acontecer para todo mundo que está devendo. Tornar insolvente a sua condição. Consequentemente, não tomariam seus bens. E você ganharia tempo para negociar, verificar, daqui a 2, 3 anos, parcelar. Os juros que hoje são os juros mais altos do mundo, passaria a ser um juro que é possível de ser pago, né? E você pagaria e preservaria seu imóvel familiar, imóvel de herança, que às vezes você tem um único, e ou seu veículo, seu benzinho que você usa para ir para o serviço, como sua moto ou um carro, certo? Esse seria o certo. Só que aqui no Brasil fizeram o contrário. Uns anos para cá, não me lembro bem os anos, não me fez pesquisar, mas não tem muito tempo assim, foi do governo Bolsonaro, fizeram quando você está devendo, você pode perder inclusive a sua casa que já era quitada para um banco. Ora, isso é um absurdo. Como que você vai, por exemplo, fez uma dívida na praça, estava empregado, agora está desempregado, não é culpa sua, né? Estar desempregado não é culpa sua. Se você quer trabalhar e não tem serviço, não pode ser culpa sua. É culpa do mercado, da circunstância econômica, ou financeira, ou sei lá mais o que, né? A geopolítica internacional, como agora está acontecendo, né? Um dos motivos que estou gravando esse vídeo. Porque se tudo sobe, a sua despesa que antes você consumia 50% para alimentar-se, agora consome 60%, 70%, é evidente que você não vai dar conta de negociar a situação das suas dívidas, que você estava pagando juros e tudo mais, certo? Então, eu defendo, vote, procure um candidato que passe a defender a situação. Quando você está devendo na praça, que haja a insolvência. Seu CPF seja automaticamente sujo e você não consiga vender nada. Isso é muito bom. Essa devia ser uma requisito. Sempre falo isso. Sempre falo. Há mais de 20 anos, eu já colocava, quando começou a ter o Facebook, já colocava na época, final de ano, o pessoal ia receber 13º. Não pague bancos e financeiras. Procure pagar sua mãe, seu irmão, seu cunhado, sua avó. Depois você vai ver a questão do banco. Não se preocupe, você não come CPF.
você come comida, entendeu? Então, não se preocupe com isso, gente. Tá devendo na praça aí, tá com nome, que nome sujo. As empresas têm nome sujo e não se preocupam. Por que você tem que ter nome sujo? Você está devedor, mas não nome sujo. Essa é uma palavra suja. Devia ser proibido falar nome sujo. Está com nome sujo na praça. Entendeu? Alguns lugares falam negativado, mas nem isso devia existir. Nem negativado não deveria existir. Por quê? Os bancos criam as condições para você se endividar, dão pressão nos governos, por exemplo. Quando inventar esse maldito consignado para os aposentados e pensionistas, eu fui totalmente contra, porque era uma fonte de você se endividar. A outra fonte de endividar é agora mais recente, nesse governo do Lula, onde permite que você adiante o seu próprio olerite, faça empréstimo do seu salário, para descontar no seu salário. Ora, gente, você ganha 2.000 por mês. Você vai lá, você vai fazer empréstimo porque está apertado. A partir do mês que vem você vai ganhar 1.500, porque 500 vai ficar lá para pagar o juros, gente. Pagar o empréstimo que você fez. Como que você vai pegar emprestado o seu próprio dinheiro? Adiantar o seu próprio salário, gente? Que absurdo! Isso não podia existir, não podia ser permitido, não podia ser deixado. O governo sério não devia permitir que o povo entrasse nessa fria, gente. Nessa fria. Permitir que adiante o seu próprio FGTS, o seu dinheiro, o seu fundo, olha o nome, fundo de garantia para quando você ficar desempregado. Pegar seu fundo de garantia. Quando você sair do emprego, você tem o quê? Um absurdo. Então, eu defendo, passe a ver os candidatos que dependem dessa teoria da indisponibilidade dos bens quando você está insolvente. O que você ganha não dá para pagar o juro, porque às vezes se você ficar devendo R$1.000 num banco, em um ano vira 10.000, em 2 anos vira 100.000. Então, isso não se concebe uma situação dessa, gente. Não se concebe. Então, precisa ser revisto a taxa de juros e se os bancos podem roubar das pessoas dessa maneira, financeira, sistema financeiro de modo geral. Fiquei por aqui. Esse é um assunto muito sério. Não leve isso na brincadeira. Se você levar isso na brincadeira, o prejudicado é você. Você não consegue comprar a sua casa própria e nem vai conseguir comprar o seu carrinho um dia. Então, vamos tentar ser realistas. Estamos devendo, por não ser culpa nossa, temos que negociar de uma forma que dá para resolver e não para se enrolar.